Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Se você ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações e partilhe, esses conteúdos com seus amigos, familiares e até inimigos, né? Talvez esses materiais possam abençoar e libertar dos preconceitos de algumas pessoas. Bem, pessoal, hoje nós iremos continuar conversando sobre esse assunto, né, que falamos sobre adventismo, no último vídeo sobre adventismo, masturbação e eventos finais, que na verdade é uma parte aí da sexualidade, né, que essas coisas não é para a gente ficar escandalizado nem horrorizado, porque são coisas da natureza humana, né? Algumas pessoas fizeram perguntas aí no privado, alguns colegas, e outros fizeram, né, os comentários aí no YouTube, alguns bem interessantes. Por exemplo, desde o outro vídeo que nós falamos sobre a sexualidade no pastorado, e falei ali, né, de você reconhecer, né, a tentação, reconhecer quando vê um homem bonito, tentador, que às vezes é bonito, mas não é tentador, uma mulher bonita, mas não é tentadora, mas quando ela é bonita e tentadora, ou às vezes não é bonita, mas é tentadora ou tentador, né? E você sente as suas estruturas psíquicas e fisiológicas, né, alteradas, você deve reconhecer isso, né? E alguém perguntou uma pergunta realmente bem interessante, disse: pastor, como fica essa questão que o senhor está dizendo com Mateus capítulo 5, que Jesus falou ali, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro no seu coração já cometeu adultério, etc. Pessoal, esse realmente é um assunto bem complexo, né? E eu não pretendo resolvê-lo em poucas falas, né? Como eu falei para vocês, estou agora no intervalo e a gente poder conversar um pouquinho, né? A gente tem pouquíssimo tempo ultimamente. Mas a gente começa dizendo o seguinte: existem muitos mitos e estudos superficiais sobre a natureza humana. Quando a gente fala de desejo, as pessoas associam muito desejo a coisas pecaminosas. E quando você lê Gênesis 2 e 3, você vai perceber ali que antes de Eva pecar, ela tinha desejo, né? E veja, agora tem uma coisa muito interessante: mesmo desejo para o mal não era pecado. Pessoal, tente bem para isso. Aí você, mas de onde o senhor está tirando essa ideia? Da Bíblia. Você veja que ela olhou para o fruto proibido e desejou. E ela desejou antes de pecar, né? Ela desejou antes de comer, porque o pecado ali estava materializado no ato de comer. Não era na intenção do coração, mas no ato de comer, no ato de tocar, né? Tá certo? Então, ela desejou isso aí, mesmo sendo um ser puro, criado por Deus. Então, o desejo, na sua latência, é divino. Ele faz parte da nossa liberdade interior de desejar, né? Jogar esse mouse fora, quebrar essa mesa, escrever um livro, o desejo, né? Agora, depois da entrada do pecado, aí sim, né, os nossos desejos foram maculados. Então, aliás, tudo dentro de nós agora foi alterado, né? Então, quando Jesus fala, né, da sexualidade em Mateus, né, 5, você também tem que entender uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido, que toda a reivindicação moral da Bíblia, ela é, como é que eu poderia dizer, patriarcal. Mas não estou falando patriarcal nesse sentido aí feminista, de quê, não. Estou falando no sentido patriarcal de que é direcionada para o homem, né? É como se, em certo sentido, se você pegar os 10 mandamentos é uma conversa de homem para homem, se você analisar bem. É uma conversa de Deus no masculino com o homem masculino, tá certo? Então, o feminino não entra ali. Por incrível que pareça, quando Jesus diz assim, aquele que olhar para uma mulher. E as mulheres não olham para homem com desejo sexual? Por que é que ele não menciona, né? Então, eu estou falando isso para que você entenda essa linguagem da Bíblia, né? As reivindicações de Deus da moralidade é sempre requerida do homem, por incrível que pareça, né?
porque é o homem que é o representante. Talvez muitas feministas não gostem disso, né? Mas isso aí é teologia bíblica, eu não posso anular o que a Bíblia diz, né? Que Deus coloca ali o homem, e Paulo fala sobre isso, né? Como sendo o representante da divindade. O verbo que se fez carne, ele se faz carne masculina, não se faz carne feminina. Mas não vou entrar muito nesse detalhe, que não é o nosso intento. Então, veja, em outro momento a gente vai fazer uma análise mais cuidadosa, que agora eu não estou com tempo para fazer isso, sobre a questão de Mateus, né? Da questão, uma coisa é você desejar e outra coisa é você desejar com sentido de possuir, pessoal, né? Eu digo assim, desejar, por exemplo, você passa, no meu caso, né, que gosto de livros, eu passo numa livraria, vejo ali uma coleção de Jung, né, que eu não tenho essa coleção de Jung, né, louco para comprar. E então eu desejo. Poxa, quanto eu gostaria de ter, né? Então não há nenhum pecado nisso. Não há nenhum pecado nisso. Agora, quando eu desejo no sentido de possuir aquilo que não é meu, né? E eu começo agora a imaginar, poxa vida, meu salário não dá para pagar isso aí, R$ 1.700 aproximadamente, tal. Eu acho que eu vou roubar essa impressora aqui da empresa, vou vender ali na feira e com esse dinheiro eu compro minha coleção de Jung. Aí, veja, perceba como o desejo mudou de trajetória, né? Ele agora se torna pecaminoso porque ele arma toda uma estratégia para fazer com que você realize aquele desejo, custe o que custar. No momento que você olha para um homem e vê um homem bonito, né? E você até deseja no seu coração, no sentido, poxa, que homem bonito, meu Deus, né? Vem aquele pensamento passageiro, né, na nossa mente, porque, pessoal, nós somos seres humanos, pelo amor de Deus. E, às vezes as pessoas querem que a gente seja de quê? De pedra, de aço, né? Não, nós somos seres humanos. Então você olhou para aquele, como eu contei aquela história, né, da irmã, eita, com o pastor Conde, né? Que mulher bonita, que homem pastor bonito, né? Que colocaria minha salvação em risco e tal. Ela estava brincando, ela desejou, entendeu? Agora, é diferente dela desejar e dizer agora, poxa, eu não vou ter paz no meu coração até que eu for para a cama com esse pastor. Eu vou arrumar uma estratégia aí de todo jeito, vou me aproximar e tal, e enquanto eu não transar com ele, não vou... Pessoal, perceba que a coisa é diferente. Então, quando Jesus fala ali, volto a repetir, no outro momento a gente faz uma análise linguística, etc. Eu estou falando aqui de questão prática, né? Prática. Entendeu? Quando você olha para uma mulher e você, poxa, que mulher bonita, danada, né? Bicha gostosa demais e tal. Pronto, você passou na sua cabeça, acabou. Mas isso não é pecado, pessoal. Parem com isso. Agora você diga, eita, meu Pai do céu, Jesus Cristo, né? Eu tenho que comer essa mulher de todo jeito, né? Então dá um jeito aí, vou fazer uma visita para ela, vou fazer isso, vou trazer para minha casa para fazer. Ou seja, aí eu começo a montar, foi isso que Davi fez. Se Davi tivesse visto Batseba tomando banho, e ninguém vive tomando banho de vestido longo, hein? Quer dizer, mesmo ele vendo aquela mulher nua, bonita, porque, pessoal, Batseba é descrita como uma das mulheres mais lindas da Bíblia. E é interessante, pessoal, que a expressão hebraica lá diz assim, era uma mulher muito boa de se ver. A expressão hebraica que aparece lá, falando de Batseba, era uma mulher muito boa de se ver. Então, deveria ser uma mulher espetacular. Então, Davi olhou, poxa, que mulher, meu Pai do céu. Tivesse parado ali, pessoal, ele não teria pecado. Então, quando Jesus está falando ali, Jesus está falando de um pensamento que vai levar você a uma ação, né? Se você sentiu o desejo naquele momento e você parou ali, isso não é pecado. Entendeu? Isso não é pecado, porque a Bíblia diz, tentação não é pecado. Tentação, isso é teologia bíblica, é elementar, até nos estudos bíblicos você encontra isso. Tentação não é pecado. Tentação não é pecado. O pecado é quando você maquina. Tiago dá digamos assim, uma etiologia, uma psicologia do pecado, bem clara lá na sua carta de Tiago, né? Então, eu não sei se você está entendendo aqui o raciocínio, né? Olhou para um homem, poxa vida, que homem bonito, que camarada gostoso e tal. Acabou.
Isso é a mesma coisa de eu, poxa, que manga, que eu adoro manga, viu, pessoal? Manga espada. Se um dia você quiser me ver feliz, traga aquela manga espada com aquela casquinha bem fininha, bem madurinha. Pronto, vai ser uma tentação para mim. Então, aí eu olho uma manga, que manga gostosa, meu pai e tal. Então, tá bom. Agora, se eu digo, poxa vida, eu vou entrar no quintal daquela pessoa, vou comprar uma escada, eu vou quebrar aquele muro, mas eu vou pegar aquela manga de coisa. Aí que está o pecado, pessoal. Não sei se você está entendendo essas minhas tentativas de esclarecer o que é muito complexo, tá certo? Então, essa é uma parte. A outra parte, quando alguém falou da masturbação, alguém disse, pastor, mas como é que alguém vai se masturbar sem ver fotos, sem nada? Pessoal, as pessoas se masturbam muito antes da invenção de qualquer desenho, entendeu? As pessoas não se masturbam de hoje, não. A masturbação é uma coisa histórica, tão antiga quanto o próprio ser humano. Então, na questão disso, agora, como a gente está vivendo numa época erotizada, e lógico, né, descobertas arqueológicas mostram que desde tempos remotos, a humanidade precisa de estímulos, né? Então, você encontra várias estatuetas eróticas. Quando eu estive no Museu de Pérgamo, né? Pérgamo Museum, lá em Berlim, tem uma parte lá de artefatos semíticos, e tem lá um monte de desenho de pênis, desenho de posições sexuais, aquela coisa toda, né? Então, isso mostra que isso é muito antigo. Aliás, a palavra pornografia, ela não tem esse sentido muito que nós temos hoje de filmes, essas coisas, porque a pornografia, literalmente falando, eram desenhos, grafias, né? Eram desenhos que eram feitos para estimular a sexualidade. A minha filha esteve em Pompeia, né, em Herculano, lá na Itália, né? Não tive o privilégio de ter, morei na Itália, mas nunca fui lá, né? A minha filha disse que foi e viu os desenhos, né? Ela só, papai, aliás, ela tinha tirado até umas fotos, né? Que era dos bordéis. Os bordéis tinham uma série de desenhos, né? De eróticos, né? Para estimular a imaginação ali das pessoas que iam naqueles ambientes, né? Então, veja, o estímulo visual é uma coisa muito antiga mesmo, tá certo? E mesmo antes de criarem desenhos, a humanidade já se masturbava, não se engane com isso aí. Agora, essa pergunta, ela procede, ela tem um teor, assim, espiritual, eu diria, e moral, que a gente deve ter cuidado, sem dúvida alguma, né? Algumas pessoas disseram, ei, pastor, o senhor está incentivando a masturbação? Digo, em momento nenhum, eu disse, irmãos, né, parafraseando Karl Marx, né? Jovens do mundo, machos do mundo e fêmeas do mundo, né? Masturbai-vos, né? Não, eu não disse isso, né? O que eu disse, e reforço mais uma vez, entre eu ver uma viúva da minha igreja, entre eu ver, não quero nem ver essas coisas, eu estou falando assim, de forma metafórica, né? Entre ter uma irmã viúva da minha igreja que se masturba e ter uma outra irmã viúva da minha igreja que vive transando com o irmão da igreja, né? Porque isso acontece, pessoal, né? Eu preferiria aquela irmã que está se masturbando, tá certo? Ter um homem, um adulto aí solteiro que se masturba esporadicamente, né, que é um patológico, ou algum que vive pegando as irmãs da igreja, que isso também está cheio. É porque tem muita gente ingênua, entendeu? Achando que todo mundo que está na igreja está rezando, está orando, está com braços abertos esperando para Jesus. Não se engane, entendeu? Não se engane. O sexo rola e rola violento, tá certo? Eu digo isso porque sou pastor, eu já vi muito, conversa com os pastores, você vai ouvir coisas, talvez ele não queira falar uma questão de ética, né? Tá certo? Então, é preferível, como eu falei, eu prefiro que meus filhos se masturbem do que ter uma relação sexual com o namorado ou a namorada, né? Além de uma gravidez indesejável ou não planejada, além da questão das doenças venéreas, a possibilidade. Ou seja, pessoal, o ideal é que a gente estivesse no Éden. O ideal é que Lúcifer não tivesse se rebelado. Isso seria o ideal. Mas este mundo não existe. Este mundo que você está querendo que exista, né? Onde as pessoas não se masturbam, onde os jovens se casam virgem, né? Onde todo mundo é honesto, onde todos os líderes são espirituais, onde toda a igreja quer ir para o céu. Ele não, nem nesse mundo não existe, pessoal.
O mundo que existe, o mundo real, né, para usar termos aqui de Maquiavel, é um mundo cruel, né? É um mundo cruel. Então, dentro dessa conjuntura, de essa erotização, onde os jovens pegam o celular aqui e têm mais acesso à pornografia do que eu tinha quando era jovem, não cristão, logicamente, né? Não cristão, assim, não adventista, né? Porque cristão no Brasil todo mundo diz que é, né? Hoje eles têm acesso, pessoal. Eu já vi muitas histórias aí de criancinha da igreja, de 5, 6 anos aí, ter acesso a isso aí, de forma até acidental, né? E os pais ficaram nervosos. A gente não tem como resolver esse problema. Por quê? Porque a pornografia está aí. Eu sempre dizia nas minhas igrejas, quando estava como pastor oficial, dizia, irmãos, eu não tenho como proteger meus filhos contra a pornografia. Eu não tenho como fazer isso. O que eu tenho que fazer é prepará-los para enfrentar essa realidade, para que eles tenham anticorpos, né? Para que eles sejam vacinados no sentido espiritual e que tenham eficácia, né? Da melhor vacina, que é o sangue de Cristo, né, na sua vida, para que diante desse mundo erotizado eles consigam dizer não, né? Eles consigam dizer não. Agora, dizer, meus filhos estarão blindados à pornografia, é impossível. É impossível. E não pense que sua filhinha santinha, seu filho também santinho, se ele está protegido, porque não está. Ele não está. Tá certo? E uma outra coisa, você que está assistindo esse vídeo, se você é um homem, você já se masturbou ou não? Então, que história é essa aí de estar criticando quem... Eu vou até brincar, eu digo, faço as minhas palavras de Paulo, né? Quem faz, não condena quem não faz, e quem não faz, cada um fique na sua, tá certo? Porque eu não estou falando de um mundo ideal, eu estou falando de um mundo real, tá certo? O mundo real. Agora, um outro detalhe que alguém falou aqui, pastor, mas a questão dos crentes olharem, né, um jovem colocou aí, não, eu já me masturbei, pastor, mas recomendar a masturbação, pessoal, volto a repetir, não estou recomendando, eu só estou dizendo que entre você transar com a sua namorada, é melhor que você se masturbe, tá certo? É melhor que você se masturbe. Alguém também me perguntou, pastor, mas o casado, né, que se masturba, né, tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada de errado, pessoal. Até mesmo que aquilo que um casal faz, né, de autoerotização, eles estando juntos, não é masturbação, pessoal. Isso é sexo a dois. Masturbação, classicamente falando, é um ato isolado, né? Um ato, por isso que às vezes dá algum problema em algumas pessoas, de uma espécie de narcisismo erótico, né? Que a pessoa tem dificuldade até mesmo de se relacionar. Mas isso aí, pessoal, é um índice pequeníssimo, entendeu? O indivíduo, às vezes, como esse, masturbando-se ou não, ele teria dificuldade de relacionamento com outras pessoas, né? Tá certo? Aí alguém também me perguntou, mas e toda masturbação não tem o erotismo visual? Não. Tem muita gente que se masturba que não precisa disso, entendeu? E outra coisa também muito importante para o homem, no caso, né? Pessoal, olha, a gente não pode brincar com isso. O esperma é um líquido produzido pelo corpo que precisa ser expelido. Por quê? Porque ele contém substâncias tóxicas também. Ele limpa, em certo sentido, ele acumula algumas substâncias tóxicas que, quando ele é expelido, ele limpa. Uma prova disso é que uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, no caso de uma pessoa casada, né, o índice de câncer de próstata é pequeno, muito pequeno. E já existem estudos relacionando a ejaculação com certa frequência, e a prevenção de câncer de próstata. Tá certo? Então, veja, você já tem outro problema fisiológico. O que é que você vai fazer com esse esperma? Porque em Pernambuco, pessoal, tinha uma coisa bizarra no interior de Pernambuco, que se acreditava que o esperma é parecido com leite, né? E se não fosse expelido, ele poderia coalhar e virar queijo e parar no cérebro. Não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia, né? E fosse parar no cérebro, o menino ficaria abestalhado. Abestalhado, que no Nordeste significa, mas eu ficava meio doidado, se não fosse
se não ejaculasse. Então, as mães, era muito comum no interior de Pernambuco, as mães, quando os meninos completavam 15 anos, a mãe iniciar os filhos, né, na sexualidade, pagava para um colega mais velho, foi o meu caso, minha mãe pagou, um colega deu dinheiro para ele comigo, lá chamava-se Visona, o nome, né? Não sei se ainda usa esse nome. E praticamente, pessoal, a vida de prostituta está acabando aos pouquinhos, porque quem ia para trás de prostituta eram os rapazes, os homens agora estão transando com as namoradas, de graça, né? Ninguém vai querer atrás de prostituta, né? Sim, mas o que acontece? Era assim que se fazia, né? Mandava para lá. Essa era a forma de fazer. As meninas, não, a menina tinha que casar virgem, mas os meninos tinham que ir a partir de 15 anos, né? Tinha que fazer esse ritual. Fazer esse ritual ou na prostituição, ou com as meninas perdidas, não sei se você conhece esse termo, meninas perdidas, aquelas meninas que de alguma forma tiveram relação sexual fora do casamento, né? Então elas eram discriminadas e às vezes as mães, entendeu? Será que daria para você, né, tirar aí a virgindade do meu filho e tal? O pessoal diz que interior é um lugar de gente pura, não sei o quê. Onde eu morava não tem essa pureza não, viu, pessoal? Não tem nada dessa pureza. Tinha também as viúvas, né, meio sem vergonha, né? Também que as mães faziam o mesmo ritual. Rapaz, já que você é viúva, não tem nada a perder, será que não daria não para você iniciar meu filho? Eu não estou brincando, não. Era assim que funcionava, né? Ou seja, porque tinha essa questão, essa preocupação, que na verdade hoje se sabe que é uma preocupação científica e é uma preocupação verídica, tá certo? Verídica. Uma pessoa que não ejacula, é por isso que o organismo de um jovem, né, ele tem a chamada poluição noturna. O que é poluição noturna? Ele tem ereções à noite, e em geral, um homem pode ter até 18, não é ejaculação, né, mas 18 ereções à noite, né? Depois de velho, quando tem, realmente já é motivo de alegria, né? Mas, no geral, até os seus 40, 50 anos, ele tem média de 18 ereções, breves ereções, mas é verdade, mas eles têm. Mas quando ele está aí na fase da adolescência, essas ereções são constantes, intensas. São tão intensas que o seu próprio aparelho psíquico cria cenas, né, com a professora, com a vizinha, com a namorada, com não sei o quê, que ele ejacula. E ejacula sem fazer movimentos ejaculatórios. Isso aqui é interessante, né? Ou seja, sem nenhum movimento de uma masturbação. A própria organismo espelha. Aí alguém diz, mas veja, mas não pode ser. Os adultos rarissimamente fazem isso. O corpo do adulto não funciona dessa forma, entendeu? Não funciona dessa forma. Então, por isso que é necessário, né? Agora, é necessário usar estímulos externos? Não é necessário usar estímulos externos, tá certo? Alguém que me perguntou isso aí. Não precisa você usar, tá certo? Por quê? Porque se você usar, você corre o risco de se viciar nisso, né? Que eu já mencionei isso aí. Se você vê uma cena intensa, seu cérebro vai querer uma cena mais intensa ainda, mais picante ainda, e isso vai criar uma cadeia de vício em você, né? Agora, se o seu organismo, né, está pedindo, e o que é isso, pastor? É que você começa a ter ereções constantes, entendeu? Isso geralmente em jovens, pessoal, tem muitas ereções constantes, né? E se você é uma pessoa adulta e está solteira, né, que vez por outra, pessoal, é uma questão de saúde, né? E tá certo? Eu volto a repetir, não estou recomendando nada. Daqui a pouco vão me chamar aí de pastor masturbador, né? Mas eu não estou recomendando nada, eu só estou descrevendo uma situação que eu espero que você compreenda, tá certo? Não critique as pessoas, que você não é Deus, né? Não tome para você uma culpa que pode ser falsa, né? Tá certo? Acredite na graça do Senhor Jesus. Acredite também que você está vivendo em um mundo, né, onde é muito difícil você atravessar este mundo sem estar contaminado. Difícil não, impossível. Porque os salvos descritos lá no livro do Apocalipse são descritos assim: e eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Ora, se lavaram é porque sujaram, tá certo? Ou seja, os salvos são aqueles que tiveram manchas no seu vestido. Aí tem muita gente querendo manter essa pureza
antes da volta de Cristo. Tudo bem, boa viagem, né? Se você conseguir, fala para a gente aí, grava um vídeo aí, ó, estou com 80 anos aqui, nunca me masturbei e tal, e quando você terminar, puf, morreu ali, né? Nunca se masturbou e morreu do mesmo jeito, né? Tá certo? Agora, se você for uma pessoa normal, entendeu? Não fica aí martirizado com coisas que a Bíblia não condena. O que a Bíblia está condenando aqui é o adultério espiritual, que é uma coisa muito mais complexa, tá certo? Eu volto a repetir que eu prefiro pessoas se masturbando na minha igreja, né? Não estou pastoreando nenhuma igreja, mas na minha igreja virtual, digamos assim, eu preferiria do que pessoas se prostituindo ou tendo relações sexuais ilícitas, colocando em risco a sua vida, a vida de pessoas, e de trazer um ser a este mundo em uma situação totalmente desestruturada. Tá certo, pessoal? É isso que a gente tinha que dizer para falar nessa ocasião. Não sei se ficou claro, né? Se não ficou, paciência, né? Tá ok? E a gente se vê aí em outra ocasião. Não está sendo muito fácil, mas sempre que a gente pode, a gente grava alguma coisa. Ok? Então, que Deus lhe abençoe, lhe dê sabedoria. Tá certo? Se você consegue passar a sua vida sem precisar nada disso, amém. Escreva um livro, como falei. Quem sabe grave também aí um vídeo, incentivando outras pessoas. Agora, não coloque um jugo sobre as pessoas, um jugo que não está na palavra do Senhor. Tá certo? Então, forte abraço e a gente se vê não sei quando.